Olá, esse é o Pod Doutoras e a gente quer saber se você sabe qual é a diferença entre importunação sexual, abuso sexual e estupro. Olá, nós estamos aqui hoje, eu sou Karen Machado, essa é a Hanna Guimarães, Olá. Marina Sanches e hoje nós estamos com a Brunella Moraes, nossa convidada, a Brunella que é... que é mãe, é crossfiteira, advogada feminista com atuação com perspectiva de gênero, especialista em crimes de gênero e violência doméstica, integrante do grupo de trabalho da cartilha para atuação em julgamento com perspectiva de gênero do TED da OAB. Porque o currículo dela é muito mais do que isso, tá, gente? A gente ia aqui perder Deu uma resumidinha só. a gente ia perder aqui todo o nosso tempinho contando pra vocês só toda a atuação da Brunella. Bru, seja bem-vinda. Bem-vinda. E aí, vamos tirar todas essas dúvidas. Obrigada por ter aceito o nosso convite também para estar aqui. Oi, gente. Muito bom estar aqui, é um prazer. Eu sou uma ouvinte assídua de vocês sabem disso. Sim. Sempre compartilhamos e trocamos sobre os episódios. E ainda bem que eu já zerei a primeira temporada, Isso, então eu tô muito pronta bem. para começar a ouvir a segunda. Isso aí. Muito obrigada pelo convite e é um Mas prazer. você nos ouve treinando, é isso mesmo? Só pra saber. Porque Indo eu acho pra um absurdo. academia, indo Não, pra Eu academia. escuto, porque eu moro um pouco distante da academia. Então, o tempo que eu vou andando até a academia é o que eu coloco o podcast. Os 30 minutos? É de verdade. Gente, é de longe verdade. mesmo. Eu Viu? ponho no 1.25, com 1.5, mas dá pra ouvir tudo. Eu não perco nenhuma parte. Dá lá uns Ainda bem. 20 É minutinhos isso. andando. Ótimo. Bru, então conta pra gente, assim, eu acho que a grande dúvida de todo mundo é sempre qual é a diferença, né? E também como a gente produz provas. Então, vamos primeiro do conceito, né, da diferença. Então, vamos lá. A primeira, né, assim como quando a gente fala de crimes, a nossa primeira visão é entender qual é a intenção do agente quando ele se dispõe a praticar aquele crime. Aqui não é diferente, a gente também está falando da intenção do agente, né? Quando a gente fala do estupro, a gente fala de um ato sexual, né, que precisa ter violência, precisa ter grave ameaça, precisa ter algum tipo de constrangimento físico ou moral ou emocional para que a vítima seja obrigada a praticar aquele ato sexual. Quando a gente fala de importunação sexual, a gente fala mais de uma invasão. É como se o agente tivesse invadido um espaço que não lhe pertence, obviamente, e, para isso, ele coloca a vítima naquela situação. Então, um apalpar desnecessário, né? Um toque. No ônibus, né, gente? Pois é muito comum. Quem é. nunca passou por isso? Em Muito transporte comum. público, no geral, né? Pois Que é. Você tá lá como objeto, né? Que os homens nos enxergam como objeto. Sim. E eles vão lá e acessam esse lugar, violam nesse nosso espaço e, muitas das vezes, praticam a importunação sexual. Então, o crime da importunação sexual surgiu desse leading Isso, case, isso né? que eu ia falar. É, Foi justamente antes- por causa disso, Por causa disso, antes de 2018, que foi quando veio a lei da importunação sexual, fatos como esses eram tidos como mera contravenção penal. Nossa, eu tive Absurdo, uma amiga né, que gente? passou por isso dentro do metrô. Eu já O passei. rapaz ejaculou Bem no pé pesada. dela. Ejaculou no pé dela. Ai, meu Pois é, Deus. o ejacular já é um passo mais à frente ainda, né? Às vezes você não precisa nem do ejacular. Se você tá, a famosa encoxada no ônibus, Sim. né? Aquela coisa que você tá passando no ônibus apertado, você, ainda que esteja apertada, você identifica quando existe, né? sim. Um ato para além daquele seu desejo, daquela sua vontade. Mas atos como esse, situações como essas eram tidas como uma contravenção penal. E aí, a partir disso, né, não foi um nem duas, a princípio, que eu me lembro historicamente, isso surgiu de um agressor, né, de um réu, que tinha praticado naquela mesma semana, já era a 7ª vez que ele ia para a delegacia pelos mesmos atos. Sim. E aí, E era sempre em ônibus, né? Sempre no ônibus. Sempre. Olha, sempre no ônibus, pode ser em pé,
né? Pode ser a vítima sentada no banco e o homem em pé, ele faz aquela passagem, às vezes até no banco do lado, né? Em que ele se utiliza ali daquela aproximação física, também para praticar algum tipo de violência. Então, essa é a nossa importunação sexual. O abuso sexual, propriamente dito, ele tem uma pequena diferenciação, porque quando a gente fala de importunação sexual, a gente fala de satisfação de lascívia. Ai, Brunella, o que é lascívia? Não é culpa minha, é Código Penal. Mas a lascívia é satisfazer o desejo sexual daquela pessoa, né? Então, de alguma forma, aquela pessoa, ejaculando ou não, ela tem o desejo sexual dela satisfeito. No abuso, a gente não tem necessariamente essa satisfação, né? O estupro, a gente tem o ato sexual em si. No assédio, a gente não tem exatamente essa satisfação, mas a gente tem algo que é comum aos três, que é essa superioridade hierárquica. No abuso sexual, a gente tem isso como uma elementar, como uma figura necessária nesse tipo, mas normalmente nos crimes sexuais, ainda que isso não seja efetivamente verdade, os homens acham que são superiores e hierárquicos em qualquer situação que seja. Só pra corrigir que a gente tá falando de assédio sexual, né? Abuso, a gente já falou de tudo. Não, de assédio. Porque o abuso, ele é um conceito amplo que comporta o assédio dentro dele, né? Mas o assédio sexual é um crime mais específico. E aí, sobre o assédio, que eu acho legal... Tô falando muito, gente? Não, à vontade, a gente por favor. A gente tá aqui admirando. Por favor. O assédio sexual, uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer é que o artigo 216, quando ele trata do 216A, né? Quando ele trata do assédio sexual, ele exige a figura dessa hierarquia, né? Então, para a configuração do crime, é necessária que existe uma hierarquia entre as partes envolvidas. Então, é só no ambiente de trabalho? Pois acho que é uma dúvida aí, ótimo, gente. Marina. Acho que de todo mundo. Então, eu entendo que não, tá? Eu acho que qualquer configuração de hierarquia é possível a gente ter o crime do 216A. Então, seja num ambiente de trabalho, seja num ambiente escolar, e aí aqui eu incluo professores e alunos, em que isso é muito comum também, infelizmente. Em universidades, né? A gente vê muito caso de alunas, né, estudantes, tendo esse desprazer de, muitas das vezes, serem vítimas. Outro exemplo que eu também trago aqui para esse tipo penal é um líder religioso e o fiel, né? Então a gente tem aí... Esse é como... Nossa Senhora! Muito comum. Como tivemos aí o caso do João de Deus, por exemplo, que eu acho que foi um caso bem emblemático. Então são... Médico-paciente? Médico-paciente, eu também identifico uma situação de hierarquia, mas a gente tem que entender qual é o fato narrado em si, né? Porque o abuso sexual, é óbvio que ele é... O assédio sexual, gente, desculpa. É óbvio que ele é um crime que precisa também ser combatido, especialmente nos ambientes em que ele pode ter desdobramentos muito significativos, mas se a gente tiver qualquer outro crime que a gente já englobe ou uma satisfação de um desejo sexual ou algo que tem algum tipo de conotação sexual, a gente precisa trazer esse fato para um crime mais gravoso. Claro, e aí para ele sofrer uma repercussão mais grave, né, gente? Então, assim, o objetivo é sempre gerar a punição máxima para esse agressor, né? Que se utiliza desse espaço, dessa relação de poder para violentar. Então, é isso. Exatamente. Eu trouxe aqui, para a gente pensar junto, os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024. E aí, por exemplo, em relação ao crime de assédio sexual, a gente teve 8.135 registros. De uma forma global, assim, pode parecer pouco, mas isso já significa um aumento de 28,5%. E a gente nunca pode esquecer que nos crimes sexuais a gente tem muita subnotificação, né? Se a gente tem uma subnotificação em crimes de assédio, que dirá em crimes de estupro, né? Então, o dado alarmante é que a gente tem desse mesmo, né, tirado desse mesmo levantamento, a gente tem um estupro a cada 6 minutos. Isso, gente, é muito. E a gente não tem um homem sendo preso, um homem sendo punido a cada 6 minutos. Pois então, porque se a gente... por isso que a gente nunca duvida da palavra da vítima aqui, só pra contar pra vocês uma fofoca. Pois é,
essa razão, nunca. A gente não... Importante. mas... caguei. E também Realmente nessa não dá. perspectiva, Karen, assim, se a gente tem um estupro a cada 6 minutos, é sinal de que algum homem comete um estupro a cada 6 minutos. Exato. E cadê esses homens que cometem estupros, né? Porque Exato. e aqui é impossível a gente falar de crime sexual e não trazer essa visualização não só de que o réu, né, o agressor, o abusador, ele não tem uma cara pré-fabricada, ele pode estar Exatamente. em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Qualquer ambiente. Tivemos um final de semana agitado em relação a isso, né? Assim como também, numa outra perspectiva, a sociedade espera que essa vítima também seja uma vítima ideal, né? Ah, sim. Cara, é muito disso, que a mulher tem que ter um perfil, ela tem que ser submissa, ela tem que ser assim, Né? de E nível num de escolaridade geral- baixa, ela tem que preencher. E, no vítima geral, ideal. nem sempre são mulheres também, né? São crianças. A gente tá falando uma maneira geral. Tem homens estuprando Exatamente. mulheres, crianças. Isso. Lembrando que no caso de crianças, se a vítima é menor de 14 anos, a gente já tem o estupro de vulnerável, que é presumido, digamos assim, né? Então, mesmo que a vítima manifeste a vontade, essa manifestação de vontade dela é viciada, porque ela não... Porém ela não tem depende, capacidade. né, amiga? Pois é, Porém, tivemos uma depende. decisão muito delicada essa semana Sim. também. Mas eu não vou entrar nesse mérito, Hanna, porque pra mim é tão absurdo, é tão descolado da realidade. Absurdo, é completamente Pra absurdo. você ver que a gente tem que estar sempre vigilante, né? A gente sempre fala isso. Olha só, o Sim. nível, né, de decisão em A pleno gente- 2024. A gente tem um artigo que fala claramente que é sim crime de estupro de vulnerável, súmula, e mesmo assim tivemos uma decisão absolvendo o réu, porque mesmo que a vítima seja menor de idade, entenderam que não caracterizava. Eu entendo que nesse julgamento, o mesmo erro que a nossa sociedade comete foi cometido nesse julgamento com a maior parênteses da vida, porque quem sou eu para falar, mas nesse caso não tem como não falar, que foi olhada pela perspectiva da vítima, né? E não pela perspectiva do autor. Então, não importa se a vítima não aparentava ter 14 anos, não importa se a vítima não aparentava ou queria estar ali naquele ambiente, nada disso importa. O que a gente precisa Exato. levar em consideração nesses casos teve um homem maior de 18 anos que manteve relações sexuais com uma criança menor de 14. Isso é crime pelo Código Penal. Exatamente. Né? Isso não é exceção. A gente precisa tratar disso como uma regra e não pra como você uma ver exceção. que a imparcialidade não existe. A imparcialidade não existe no judiciário, porque cada julgador ou julgadora ele já carrega consigo elementos da criação, dos preconceitos dele, né? Então, Mas é porque quando também a é gente fala justiça de um homem imparcialidade, branco, não né, amiga? Por Convenhamos, isso a né? importância, E o homem branco faz o quê na vida, assim? Por isso a importância do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Por isso, né? Pra gente começar a mudar aí. Porque com certeza não foi aplicado, né? O protocolo. Com certeza não. Com certeza não. Até porque a gente... Bom, uma das principais regras, né, em relação a crimes sexuais do protocolo é a valoração da palavra da vítima, né? Só que no caso, quando a gente uma vítima menor de 14 anos, a gente precisa levar a lei no sentido mais objetivo que ela traz. E ela traz um requisito Que é objetivo, pra proteção, que é a né? idade. Então, nenhuma outra análise merece ser passada por esse ponto se o primeiro ponto já foi bloqueado. Se ela é menor de 14 anos, a gente tem um estupro de vulnerável, sem dúvida nenhuma. Isso é indiscutível, né? E prova... Eu acho que provas é o maior... A questão das provas assim, aí em cada um desses crimes a gente vai ter uma análise probatória diferenciada, né? Quando a gente fala de estupro, a máxima precisa valer tanto estupro quanto todos esses, tá? Mas dependendo da situação, a palavra da vítima cada vez mais vai ter maior relevância. Quanto maior a gravidade e a violência com aquele crime praticado, maior a dificuldade daquela vítima produzir provas. Pois é, né? Tô pensando aqui no caso do final de semana que a gente citou. Como mesmo várias mulheres denunciando, ainda assim o homem sempre tem o direito de defesa.
E nem precisa se defender, né? A gente vê aí nos comentários na internet. Vocês chegaram a ler algumas coisas? Graças a Deus eu não tive esse Eu não passaram faço esse essa raiva. Eu mantenho a minha eu sanidade passo mental. essas raivas. Eu também E faço aí- questão de passar, só pra ver. Só pra Pra- ficar Porque a poder gente vive animar numa dele. bolha, né? Eu acho que tem muito isso. A gente tá vive. Poxa, tendo aqui a Brunella, obrigada por vir. Isso é muito legal, muito importante, né? A gente trazer outra perspectiva pra agregar. E assim, a gente vive nessa bolha, cara. Mas a grande maioria, a sociedade, gente, Exatamente. Mas eu Ela- acho ela é que... cruel. E quanto, Pode falar. só pra finalizar, o quanto que foi importante ter mais de uma vítima. Se tivesse sido só uma, com certeza não iria pra frente isso. Então, tá assim, querendo aparecer, tá querendo... só foi validado porque teve mais de uma, né? E uma com uma Com peso carga, dois. né? Sim, com uma carga, sim. assim, bem... Que foi a bem principal, né? né? Que foi a principal pra que isso tivesse o desfecho que A gente teve, eu pode acho. falar quem é, não? Qual é o caso? Pode. Estamos Não, falando, é. eu acho que é válido, né? É, Estamos falando é da bom nossa falar. situação que tivemos no final de semana, da acusação de assédio sexual contra o agora ex-ministro de Direitos Humanos, Silvio de Almeida. E o que eu queria trazer desse caso especificamente, eu sabia que quando a gente fosse tratar desse tema hoje, a gente não teria não para onde teria como. fugir. É, notícias quentes, Pois né? mas o que eu queria falar é como, desse outro ângulo, né, por essa outra visão, como essa retórica de defesa se repete entre eles, né? Então, ele é uma pessoa de conduta ilibada, Sim. um acadêmico super renomado, ele é pai de meninas, ele é casado, né? Então, como que um ser humano desse poderia Sim. praticar Acima de qualquer suspeita. acima de qualquer suspeita. E eu acho que aqui vale a gente reforçar que quanto mais acima de qualquer suspeita, mais eles se sentem validados em praticar atos Exatamente. como esse. E todo homem é um potencial agressor, gente. Não tem Exato. jeito. Todo homem não tem perfil de agressor. Não tem. Ah, porque aquele cara, sei lá, tatuado, não sei o quê, que já aparenta ser mal. Mas, assim, delinquente. Vamos combinar aqui. Foi muito triste, foi muito decepcionante. Porque realmente era uma pessoa Foi. que a gente não esperava. Não esperar. Toda a Assim, comunidade. Não é que não esperava, é que passou assim, não era provável. Não por era toda a dele que a história. gente esperava vir isso, Exato, né? Eu acho exatamente. que todo mundo perdeu, assim, Todo mundo. nesse enredo. Principalmente a comunidade negra, que se via tão bem representada, né? Porque esse é o ponto. E aí, do nada, a gente acorda de manhã, assim, pronto. Silvio de Almeida acusado de assédio sexual e tudo mais. Então, a gente... Foi um baque, assim, muito grande. Não por ser homem, assim, não, porque a gente não mete a mão no fogo por ninguém. Mas por uma questão de representatividade, né? Exato. Era um lugar muito importante, tinha um contexto muito importante, e aí pronto. É isso. Não. Principalmente, mas assim, aí a gente também olha com a ótica da mulher preta que tá ali com o corpo sendo objetificado mais uma vez, independentemente até do cargo que ela ocupa, que é um cargo muito alto, né? Mesmo patamar, nível né? Mesmo hierárquico nível que hierárquico ele, do inclusive, que ele. né? E pronto, outra mulher preta objetificada. E aí, No caso, entraria em quê? Importunação ou assédio sexual? Então, a gente precisa saber se ele teve satisfação de lascívia, né? Vem a famosa Precisa lascívia. apurar, né? A princípio, seria um caso de assédio sexual, porque, não sei, mas parece que teve uma mão na perna. Então, assim, acho que seria leviano aqui a gente imaginar alguma coisa. Mas, a princípio, no mínimo, um assédio sexual. E aí, quando a gente fala desse caso, eu preciso fazer um parênteses, porque foi algo que reverberou pra mim desde que quando essa notícia foi veiculada, que eu vou até ficar arrepiada agora, eu não vou me emocionar, que é falar da Marinette Silva, né? A mãe da Aniele e da Marielle, que é uma mulher que já, desde quando Marielle foi assassinada, busca por justiça da sua Sim. filha. E agora é atravessada novamente por uma outra situação, com a outra filha. Nossa, e aí é a verdade. gente... Eu não tinha pensado sobre esse ponto, essa Todas perspectiva. nós somos mães, a gente consegue se Exato. colocar, né? Sentir na pele o que ela deve estar Isso passando. foi algo, eu falei, caramba, mas ela, de novo, ela tem 2 filhas, aconteceram 2 situações de violência de gênero com as 2 filhas que ela tem, né? E aí aqui a E gente... acho que a gente sabe, né? Porque pode ter acontecido mais ao longo da vida. Exatamente. E ela mesma, com certeza, Ou já até sofreu. com ela, né? Pois é.
E aí, assim, não tem como, eu sei que vocês falam sempre isso aqui, e eu vou agora tomar a liberdade de falar também, que é sobre a interseccionalidade, né? Como as questões interseccionais atravessam e atingem mais as mulheres negras, pobres, periféricas e com outros recortes tantos que levam elas a essa situação. Eu precisava falar isso. É o porque isso sofrimento do reverberou no meu- nascimento à morte. Isso reverberou na minha Nesse cabeça. caso foi muito pesado mesmo. Duplamente, né? Duplamente. Sobre o assédio sexual, que eu queria trazer aqui, que a gente falou do conceito, quando a gente fala de superior hierárquico, a gente fala de um conceito criminal, né? Mas a gente sabe que existe, por exemplo, assédio sexual no ambiente de trabalho e não necessariamente esse assédio vai configurar um crime. Para a configuração do crime descrito no artigo 216A, a gente precisa dessa relação hierárquica. Mas a gente pode ter assédio sexual num ambiente de trabalho e isso ser configurado dentro de um ambiente de trabalho e isso ser conduzido pela Justiça do Trabalho, ser reconhecido. A gente não tem o crime, mas a gente tem o reconhecimento disso. Amigas trabalhistas, gera dano pelo moral, amor de né? Deus, que gera dano moral. E a gente tem aí... E aí também pode ser, não necessariamente superior hierárquico, pode ser até do empregado contra o empregador, a empregadora, né, no caso. A gente vai falar sobre isso em outro episódio, E aí pode assim, ser tanto em de baixo para cima quanto vertical também, Isso, ocupando o mesmo cargo, isso, também isso. pode configurar. Isso. E aí, assim, às vezes me perguntam, né? Mas o que a gente pode entender como condutas que configurem ou que possam configurar assédio sexual? Eu sempre penso numa métrica, né? Então, a gente pensando nessa métrica, condutas que são inconvenientes e condutas que são extremamente desagradáveis e passam, né, qualquer bom senso. Então, quanto mais a gente vai se aproximando da métrica do vermelho, mais esse assédio ele pode ser configurado. Então, olhar fixo, né? Você entra, a pessoa. Primeiro Isso é você passa naquele insuportável. corredor, Nossa. você é fuzilada com aquele olhar. Nossa, já passei por isso. Nossa, é Extremamente- insuportável. Perguntou, e tá tudo bem? Inconveniente. Quer ver uma outra coisa que é muito comum? Abraços. Nossa, abraço. A pessoa te vê todo dia, você não fala nem com o teu marido quando você chega em casa pra dar boa noite, mas o seu coleguinha do trabalho, eu acho que todo dia de manhã ele tem que te dar um abraço, te Gente, dar um pior beijo. que eu li na internet, a mulher falou assim, gente, eu sou a louca do meu trabalho, porque eu já falei que eu não quero ninguém me encostando, em nenhuma hipótese. Nem no meu aniversário, nem nada. Não me nenhuma abraça. hipótese. Ela escreveu assim, em caixa alta. As pessoas acham que eu sou maluca, porque é isso, evitando esse... É muito Eu inconveniente. só abraço mulheres. É muito inconveniente. Aí você vai com a sua roupa mais chumbada. Nossa, como você tá linda hoje, maravilhosa. Enfim, são excessos de elogios, excessos de condutas que são inconvenientes, que nos deixam numa situação desconfortável e podem sim configurar. Outra coisa também que agora com a internet se tornou comum é envio de vídeos, que podem ser sugestivos ou não, né? Então, ou envia um vídeo pornográfico, ou manda uma foto. Nossa. Essas investidas, né, também virtuais. E aí depois, teve um dia que eu falei disso, e aí uma pessoa virou pra mim e falou assim, tá bom, Brunella, mas então ninguém pode namorar mais no trabalho. Não pode mais existir ninguém mais. Mas o namoro, Namoro no parte trabalho. Flertar, né? Não tem... E aí, mas aí parte do princípio que a outra pessoa tá interessada, Mas aí- né? Exatamente. Mas aí É a o Brunella falou consentimento. de um negocinho chamado bom senso. Não, e aí eu falei exatamente isso. Eu falei, a diferença da paquera pro assédio tá na reciprocidade, Perfeito. né? Se você tem reciprocidade com o que você tá oferecendo, ótimo, vai em frente, boa sorte, isso é uma paquera. Se você não tem, isso não é mais uma paquera, isso passa a ser um assédio. Cara, acho que a galera Mas já perdeu dizia o minha mãe feeling, que- sabe? Com tanta É. internet. Onde se ganha o pão, não se come a carne, gente. Então, assim, Podendo evitar, evite. já dizia minha mãe. Se puder evitar, por favor, né? E nesses casos, a gente voltando a falar um pouco das provas, Karen, eu acho que é isso, assim, a gente sempre precisa levar em consideração a palavra da vítima, a gente sempre precisa ter cuidado com as revitimizações, né, que são muito Perfeito. comuns. Quando a gente fala de crime de assédio, é muito comum, dependendo do porte da empresa, que essas empresas tenham um canal de denúncia para recebimento de queixas, enfim.
Eu sempre falo que é muito bom a gente ter cuidado, porque um canal de denúncias ineficiente é pior do que não ter um canal de E denúncias. vai expor muitas das Porque vezes, você se for. descredibiliza também a palavra da vítima. Então, cuidado com esses canais de denúncia. Normalmente, a gente orienta, aconselha que esses canais de denúncia sejam parte fora daquela empresa, né? Imagina, o diretor da empresa faz parte do conselho que vai receber. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Amanhã ou depois a gente tem uma denúncia, ou pode ter, ou mesmo que não tenha, tem uma parcialidade de quem convive naquele ambiente de trabalho que não é o adequado para isso. Então, o ideal é sempre que a gente possa colher provas nesse sentido. Então, um canal de denúncias, nesse caso, facilita. Como a gente fala de investidas, e aí aqui no assédio sexual, a gente precisa... o tipo penal não diz isso, tá? Mas assim, eu arriscaria dizer que a gente precisa de uma conduta mais contínua. Um ato só isolado, dificilmente a gente vai conseguir caracterizar isso. Então, normalmente tem troca de e-mails, troca de mensagens, testemunhas que visualizam ou que presenciam isso de alguma forma, né? Então, isso em relação às provas, no caso de assédio sexual. De importunação, normalmente a gente é mais público do que o estupro, né? O estupro, ele é mais velado, ele normalmente acontece entre quatro paredes ou num ambiente, né, que normalmente não tem outras pessoas em volta. Então a gente precisa reforçar, e aí a gente está falando da palavra da vítima num patamar diferenciado, porque é o que vai basear a condução daquelas investigações. E a importunação é isso, assim, às vezes, em via de regra, ela pode acontecer em locais mais públicos, né? Então, o transporte coletivo tá aí o exemplo de novo. Gente, eu fico, assim, é uma coisa que me dá um prazer é ver esses vídeos da galera no ônibus linchando o cara. Eu sei que a gente não pode, exercício arbitrário da própria não pode, tá, gente? Expulsando, Mas né? linchando, porque a mulher expõe, e isso tem que caber, a vítima, muitas das vezes, ela não tem esse, digamos assim, esse ímpeto, né, de expor, mas acho que tem, gente. Sim. Nem de reconhecer que maravilhoso. também tá sendo vítima de uma importunação sexual, Muitas vezes né? fica quieta, né? Fica, Exato, fica com medo, Fica fica com medo. constrangida, né? Mas eu acho interessante a gente sempre falar, né? Tanto no estupro, na importunação sexual, a gente precisa se manifestar, precisa falar, porque esse homem não vai só fazer com você, vai fazer com outras pessoas, Exato. né? Eu gosto de falar também sobre o estupro marital. Ah, sim. Porque não é uma obrigação da mulher ter relação sexual com seu marido, né? Passou do consentimento, é estupro. Então, eu acho importante porque a gente também não... Isso aí dá-lhe subnotificação. Muito. Nossa, muito. Eu Principalmente queria falar... de cunho religioso, né? Dentro disso que você falou, eu acho que é super importante quando a gente fala de consentimento. E eu vi que teve um lançamento maravilhoso de um livro que eu já tô seca para comprar, O Consentimento. Tem outras, mas uma delas é a promotora Silvia Charquion. Mas que fala do consentimento, que ela fala assim, o consentimento, ele é o primeiro passo, né? Para você iniciar uma relação sexual, o consentimento, ele é o primeiro passo, mas o consentimento precisa se manter até o final, né? Sim. Então, não só a mulher pode mudar de ideia no meio do ato sexual, como ela pode não mais manifestar o consentimento, que a gente também precisa ver isso como também uma forma de estupro. Então, eu acho que esse é um ponto interessante. E uma outra coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é super importante sobre a importunação sexual, é que lá no tipo penal da importunação sexual, quando ele traz lá a pena, ele fala se o ato não constitui crime mais grave. Por quê? Porque a importunação sexual é um passo antes do estupro, né? A gente tá um passo... Como se fosse uma preliminar, né? Do estupro. Exatamente. A gente tá um passo desse crime que é muito mais grave. Então, se tem um emprego de qualquer... se tem um emprego de violência ou grave ameaça ou algo forçado, né? Segurou, prendeu, qualquer coisa que o valha nesse sentido, aí a gente já está falando de um outro tipo penal, que é o estupro. É um liame bem, bem pequeno, e não foi à toa que o legislador trouxe isso, né? Essa previsão, se não constituir crime mais grave, exatamente para que a gente fique atenta entre um tipo penal e o outro, que se assemelham, mas tem consequências também distintas aí. Nossa, perfeito. Perfeita. Considerações?
Não, perfeita, gente. Falar o quê depois disso? Não, a verdadeira aula de direito penal, né? Para nós. E também, né, falar sobre esses conceitos de uma maneira mais didática, porque as pessoas ficam na dúvida, né? E principalmente quando a gente fala de estupro, né? Até que ponto isso ali ainda não é um assédio, já não é um estupro, né? Isso é o ponto. Mas eu acho que a palavra-chave é consentimento. Eu acho que a palavra-chave desse episódio tem que ser consentimento. Passou disso, é estupro, é importunação sexual, é assédio sexual. E a gente precisa estar muito atenta a isso. Reciprocidade também, né? Também. Pra denunciar, pra criar canais seguros também, né? Porque às vezes, você tá na dúvida ali, mas eu adoro que a Vanessa Senra, né? Nossa amiga, ela sempre fala de ter uma amiga, eu sempre falo isso. Do conceito da amiga parceira, que às vezes você não tá em condições de fazer uma denúncia, mas a sua amiga tá ali com as provas, com a tua voz, com o teu apoio, teu suporte pra poder te ajudar. E com a razão pra poder te acompanhar nessa denúncia, né? Vanessa Serra maravilhosa. Beijo, meu amor. Não, eu adoro esse Beijo, conceito amiga. da amiga, essa importância da amiga, que é realmente importante, não só em casos de violência doméstica, mas também em outros casos que envolvam, né, violência de gênero. Bom, infelizmente, acabou esse episódio. Faz o A, que nem do Josué. Mas deixem suas dúvidas, sigam a gente no Instagram, @poddoutoras, no TikTok, @pod.doutoras. E fiquem atentos, porque Se tem mais inscreva no episódios. canal. Se inscrevam no canal, mas fiquem Deixe seu atentos que like. tem mais com a Brunella, né? Inclusive, comenta aí se vocês querem mais a Brunella aqui. Eu quero. Amiga, obrigada. Obrigada a foi incrível, vocês, foi maravilhoso. E tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos. Beijo.